Shalom a todos e a todas, você está no canal Tefilot Sazak. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber conteúdos novos e não deixe de compartilhar, curtir se você gostar, ok? Hoje estaremos trazendo um pouquinho mais sobre Nova Era e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia do movimento da Nova Era, né? Quais as crenças religiosas que compõem esse movimento, né? De maneira geral, os pontos de vista religiosos do movimento Nova Era são o seguinte: eles acreditam que Deus é uma energia impessoal e todo penetrante. A Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo, é uma energia que pode ser usada criativa ou psiquicamente. Sobre Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o mestre da nova era, a ilusão de um indivíduo iluminado que compreendeu ser Deus. Tá? Homem inteiramente bom e divino, carregando assim em si mesmo tudo o que precisa para o presente para a eternidade. Sobre salvação, desenvolvimento de poderes psíquicos e elevação do nível de consciência. Isso é alcançado olhando para dentro de si mesmo e praticando as técnicas da nova era para finalmente obter a percepção da divindade pessoal. Sobre o pecado, a ignorância da divindade pessoal. Sobre a morte, a nova era crê que o momento em que a pessoa espera experimentar a fusão com Deus, a energia todo penetrante do universo, isso acontece se a transformação e iluminação pessoal tiver sido obtida. Sobre o Satã, ou Satanás, a consciência normal, o homem existindo em seu estado de potencial não realizado, acreditam sobre céu e inferno, estados bons e maus de consciência nessa vida. Então, na nova era, Deus ele é impessoal e é um e ao mesmo tempo que é o universo, tá? Tecnicamente, muitos no movimento da nova era acreditam no panteísmo, no judaísmo e no cristianismo. Deus é o criador pessoal, separado, distintivo, que está acima da sua criação. Na nova era, o homem é apenas uma parte de um Deus impessoal e, sendo assim, o homem compartilha da essência da própria natureza de Deus, tá? Nas escrituras, porém, Deus criou o homem especificamente diferente de si mesmo. Por causa da rebelião do homem contra o Eterno, contra Deus, a criatura foi separada do Criador. Segundo a nova era, o homem ele deve transformar-se. Ele consegue isso mudando a sua consciência e atualizando sua natureza divina. Agindo assim, ele passa a perceber a sua divindade interior. Segundo o cristianismo, só Yeshua HaMashiach salva e reconcilia o homem com Deus. Na New Age, na nova era, a salvação ela é alcançada mediante o esforço e obras pessoais. O homem deve usar várias técnicas orientais e ocultistas e aplicar as mesmas à sua mente, corpo, espírito, a fim de obter a famosa iluminação. No cristianismo e no judaísmo, a salvação é pela bondade, pela graça de Deus e não por algo que o homem fez, não por obras do homem. O ser humano ele deve receber o dom de Deus, colocando a sua fé no Messias e afastando-se do pecado. A salvação não é obtida mediante um mérito pessoal exatamente, tá? Efésios capítulo 2, 8 e 9. O que as escrituras, a Bíblia diz sobre os movimentos e práticas do movimento Nova Era, New Age? Então a Bíblia ela tem muito a dizer sobre essas práticas e ensinamentos da Nova Era. Especificamente, a Bíblia ensina que o Espiritismo e outras práticas ocultas e ocultistas da New Age desagradam ao Eterno, atraindo o juízo do Eterno. Por exemplo, em Shemot, Êxodo 20, versos 3 e 5, e também em Salmo 96, 4, diz: Não terás outros deuses diante de mim, não os adorarás, nem lhes darás culto. Deuteronômio, Devarim 18, do 10 a 12, e 2 Crônicas 33, 6, diz: Não se achará entre ti adivinhador,
diagnosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Eterno. A Torá, ela condena firmemente essas práticas. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20, assim como no Salmo 106, 34 e 40, as coisas que eles sacrificam a Shedins, a demônios, e não ao Eterno, Adonai, ao Senhor, a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Bom, em essência, nesses versículos, a Bíblia está condenando qualquer envolvimento com os espíritos malignos, ou os Shedins, ou os demônios. Então, os ensinamentos panteístas do movimento Nova Era, eles são rejeitados pelas Escrituras, né? As Escrituras ensinam que o Criador criou o universo finito do nada, né? Você pode ver isso lá no livro de Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Neemias 9:6, Salmo 33:9, Salmo 148:5, Hebreus 11:3. Esse é um tanto real quanto bom, Gênesis 1:31. Deus não é um com o universo, ok? Confira lá Isaías 45, 18 a 22. Ele é separado e superior ao universo. Então, as escrituras, elas ensinam tanto a sabedoria como o conhecimento, não são dados por meio místico, por meios místicos. Provérbios capítulo 1, 1 Timóteo 4, de 10 a 16, 2 Timóteo 2, 14, 3 e 14. E rejeita a ideia da nova era de que o chamado conhecimento superior é alcançado nos estados místicos da consciência. Então, o conhecimento revelado pelo Criador e a verdade espiritual vem do próprio Deus, que é a verdade, que não pode mentir. João 14:6. Yeshua disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Tito 1:2. Através da revelação divina verificável, 2 Timóteo 3:16-17, e não por imitações espíritas que fornecem falsas informações. 1 Timóteo 4:1 diz que são espíritos enganadores, e 1 João 4:1 fala para testar os espíritos para ver se procedem de Deus. Então, as escrituras ensinam uma moralidade absoluta, baseada no caráter do Eterno, na sua palavra. 1 João 1:5, 2:29 e 3:4. Isso rejeita o ensinamento desse movimento de moralidade baseada na preferência pessoal. Isso está impregnado na sociedade e pode levar a uma abordagem potencialmente destrutiva para a vida e ética pessoais. Então, com respeito ao conhecimento do Eterno, as Escrituras ensinam que Deus é infinito. 1 Reis 8:27, 1 Timóteo 6:15 a 16. Ele é um Deus pessoal. Isaías 43, 10 a 13, 44, 6 a 9. Ele é amoroso, 1 João 4:8. Santo e imutável, Salmo 55, 19, Malaquias 3, 6, Hebreus 13, 8, Tiago 1, 17. Por outro lado, o movimento da nova era, ele ensina que o Eterno é impessoal e, portanto, deve ser mencionado como sendo a força dos filmes, por exemplo, de Guerra nas Estrelas, Star Wars, ou o Deus do movimento Nova Era não pode amar, não é santo, não pode pensar, nem tem misericórdia. Ele, força impessoal, apenas existe. Então, as Escrituras ensinam que o Messias tinha uma natureza especial, como única encarnação. Aí, voltando ao tema das Elohuts, você pode ver aí no vários canais sobre Elohut, a divindade do Eterno. Tem um canal do Tzadok Ben Derech mostrando na visão judaica sobre a divindade do Messias, assim como ensinando Sião e muitos outros. E o Salvador do mundo, João 3:16-18, Filipenses 2:1-8, 1 João 2:2, ele vai voltar visível e pessoalmente. Mateus 24, 29-39 e Atos 1:11. A Bíblia rejeita o movimento da nova era e esse ensinamento que diz que Yeshua era apenas um mestre iluminado ou um espírito guia. Então, as Escrituras também ensinam que o pecado é real. 1 João 1, 8 a 10, que ele separa o indivíduo do Eterno,
Isaías 59:2, Apocalipse 20:12-15, e que o Messias morreu para perdoar os pecados da humanidade, João 3:16 e 1 Pedro 2:24. Isso contrasta com esse movimento que ensina que o pecado é apenas uma ilusão, ou simplesmente uma ignorância da nossa perfeição, e que o Messias não morreu pelo pecado, mas que apenas revelou o caminho para uma consciência superior. Nas Escrituras, na Bíblia, a salvação ela ocorre através do arrependimento e da fé na provisão do Messias para o pecado. A salvação é um dom gratuito e instantâneo recebido pela graça através da fé na morte sacrificial de Yeshua, o Messias. Romanos 11:6, Efésios 2:8-9, João 6:47, 1 João 2:25 e 5:13. Isso rejeita a ideia do movimento da nova era de que a salvação é um processo demorado de percepção da nossa própria divindade. Para eles, a salvação não é um dom, sendo então obtida pelo esforço e méritos pessoais como a meditação da yoga. As Escrituras ensinam que o céu e o inferno são reais como destino de todos os indivíduos depois dessa vida. Você pode conferir isso lá em Mateus 25:46, Filipenses 3:20-21, Hebreus 9:27, Apocalipse 20:10-15, 21:1-22:5. Isso rejeita o ensino deste movimento, o movimento da nova era da reencarnação através de um número infindável de vidas. Assim sendo, a Bíblia e o movimento da nova era discordam em diversas crenças básicas sobre o eterno, salvação, vida espiritual. Então, os escritos e os escritores da New Age usam termos cristãos e se referem a Yeshua HaMashiach, a Jesus Cristo e a Bíblia. Então, ele usa esses termos, cita até versos bíblicos, mas isso não o torna ele um movimento fundado nas Escrituras. De fato, ele é um movimento anti-messias. Ele é um movimento que usa palavras das Escrituras, mas que dá outras definições a essas palavras do que aquilo que a própria Escritura tensionava dizer, né? Então, a nova era ela redefine esses termos bíblicos para ajustá-lo às próprias ideias. Então ela tira o sentido original destes textos. Como resultado, eles não deixam que as escrituras falem por si mesma. O mesmo se aplica a muitos grupos que exteriormente parecem discípulos de Yeshua, mas que na verdade não são. Por exemplo, Testemunhas de Jeová, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons, a Igreja de Deus Universal, o Movimento Armstrong, o Caminho Internacional Victor Paul Weilerville, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon e tantas outras coisas que falam, mas que não tem base dentro das Escrituras. Então, ele oferece uma visão sincera, embora deturpada, né, das Escrituras, do caminho de Yeshua. Também defende a perseguição daqueles que creem nas Escrituras. Então, uma leitura detalhada da literatura da nova era irá mostrar que alguns seguidores aprovam a perseguição aos discípulos de Yeshua, sejam eles cristãos, judeus messiânicos, e eles fazem isso baseados na necessidade de remover os que se recusam a aceitar ou tentam impedir a união espiritual da humanidade. Então esse é um dos aspectos mais sombrios da nova era, sendo porém coerente com a visão geral do movimento. Se o verdadeiro globalismo, a união mundial, vier a ser uma realidade, então por definição todas as vozes dissidentes devem ser convertidas, silenciadas ou removidas. Este é naturalmente o problema. A nova era de amor e harmonia pode ter de ser repressiva durante algum tempo a fim de introduzir a sua versão de paz na Terra. Não obstante, desejamos enfatizar cuidadosamente o seguinte: primeiro, nem todos os adeptos do movimento estão advogando a perseguição dos discípulos de Yeshua. Segundo, infelizmente, alguns desses segmentos defendem essa ideia. Então, por que alguns do movimento são inimigos dos discípulos de Yeshua? Então, a rejeição é lógica, embora nem todos sejam abertamente inimigos da fé bíblica. De fato, muitos membros eles procedem de ambientes nominalmente cristãos ou são cristãos liberais,
Por essa razão, eles procuram combinar o cristianismo com a nova era. Mas alguns afirmam abertamente que foi seu desgosto com a fé cristã ortodoxa, por exemplo, que os levou à nova era. Como acontece em certas filosofias seculares, eles acharam o movimento atraente simplesmente por rejeitar a fé e promover a libertação do Deus das Escrituras. Além disso, alguns que se apegaram fanaticamente ao movimento, que também conhecem os ensinamentos, são abertamente antagônicos por compreender que a fé nas Escrituras é uma enorme barreira aos pontos de vista da nova era. Tudo é evolução espiritual, salvação pelo mérito e alvos, a iluminação ocultista, globalismo. Por essa razão que Rajneesh, por exemplo, dizia que o maior engano é o da dedicação a Deus. Ele reconhecia que a crença em Deus era prejudicial aos seus interesses pessoais. Esses indivíduos rotulavam os discípulos como um inimigo da humanidade na tradição daqueles como a fundadora da Sociedade Teosófica, Helena Blavatsky, o atacaram e ridicularizaram. Fazem isso porque, como hoje, reconhece a fé cristã como verdadeira ameaça que realmente é. Então, como podemos saber que a nova era está influenciando os movimentos dos discípulos? Muitos estão comprando livros espíritas em grandes números, tá? Muitos estão se interessando por várias formas de misticismo, meditação, religião oriental, parapsicologia, visualização, pensamento positivo, práticas da New Age. Poucos sabem que o livro de Napoleão Hill, Fique Rico e Tenha Paz de Espírito, veio dos mestres do alto, os seres espirituais. Então Hill disse que esses espíritos paravam sobre ele e afirmavam que os mestres do alto lhe haviam dado os materiais para os capítulos do seu livro. Então ele e Clement Stone, que foi coautor de um livro As Mesma Filosofia para desenvolver a ideia de uma atitude mental positiva, Norman Vincent Peale apropriou-se de parte da filosofia da nova era, o que pode ser visto em alguns dos seus livros, e mediante pensadores positivos evangélicos, essas ideias entraram nas igrejas evangélicas, por exemplo. É interessante que até mesmo o pensador Robert Schuller defende a forma de meditação oriental que leva a pessoa ao estado alfa e discute os benefícios dos mantras orientais, né? Então, várias pessoas aí praticando yoga, praticando várias coisas da nova era, tá? Xamanismo, visualização. Então, a parapsicologia, né, que está influenciando muitos grupos e um endosso qualificado nos tópicos tais como cura psíquica e psicografia. Então, por que muitos discípulos são afetados pelas ideias? Principalmente por causa de ignorância dos ensinamentos das escrituras, falta de conhecimento, em vista da ênfase sobre o materialismo, a dedicação ao Messias como Senhor em todas as áreas da vida está tristemente em falta. Então, tem resultados desastrosos. Muitos amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus, João 12:43, que integram os caminhos do mundo com a fé, Tiago 1:27, 1 João 2:15, 4:4, e que ignoram a extensão da guerra espiritual, Atos 20, 28-34, 2 Coríntios 4:4, Efésios 6:12-18, 2 Pedro 2:1 e 1 João 4:1-3. Então, esses pecados abrem a porta para filosofias falsas, como o movimento de nova era, e há sempre alguns que irão abraçar ativamente, intelectualmente, ou torná-la empréstimo espiritualmente, ou gozem dos prazeres e passatempos mundanos, ou tenta algum tipo de reforma social de acordo com as linhas nominais, e o resultado é que a fé se dilui ou é absorvida por uma cultura inicialmente atraente, mas estranha. Significa que até o ponto em que todos se voltem para a New Age, haverá muitos discípulos que vão adotar as práticas ou crenças da New Age, né? O que as pessoas podem fazer em relação ao movimento?
Então precisamos de um compromisso muito grande com o Messias, como nosso Senhor, em cada área da vida. Estudo e prática dos ensinamentos bíblicos, né? Aprendizado das Escrituras para defendermos a nossa imuná, a nossa fé, e levar mais a sério a santificação, né? O crescimento na obediência à palavra do Eterno, reconhecendo em vista os caminhos do mundo serem ímpios. A palavra adverte: a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que, pois, que quiser ser amigo do mundo, vai ser inimigo de Deus. Então, que você faça pessoalmente se informar sobre esse movimento, como você está fazendo agora, e batalhar diligentemente pela uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, Judas 3, e santificar ao Messias como Senhor em seu coração, estando preparado para responder a todo o que pedir a razão da esperança que há em você, fazendo, todavia, com mansidão e temor. 1 Pedro 3,15. Então, julgar todas as coisas, criticar ativamente o que não for bom, sendo sábio para o bem e simples para o mal. Você pode preparar-se eficazmente para a guerra espiritual, usar inteligentemente as Escrituras, a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma, espírito e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Você também pode encorajar as pessoas a falar vigorosamente sobre questões das Escrituras. E como tratar os seus amigos que se juntaram ao movimento? Primeiro, necessário que você compreenda que não só estão tratando de filosofias humanas, como podem ser discutidas mediante argumentos humanos. Você está enfrentando enganos demoníacos que exigem oração, paciência e a palavra do Eterno. Essas falsas filosofias e práticas têm por trás delas o poder do Satã, sendo essa a razão de não poderem ser derrubadas efetivamente só com meios humanos. Portanto, você deve enfrentar esses problemas com oração sincera, que muito pode, Tiago 5,16, com paciência e coragem, 2 Timóteo 2, 24 a 26. E com o poder da Ruach HaKodesh na palavra de Deus, você deve também amar os seus semelhantes e ter o cuidado de respeitar os que discordam na sua opinião, pois dessa maneira provará ao mundo que é verdadeiramente um discípulo do Messias. Não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos, conhecidos, essa palavra, esse pequeno shiur. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.